Recording in progress. Ok, meus amigos, hoje, 21 de agosto, ano Domini 2023, com grande entusiasmo que venho aqui agradecer a presença de todos por uma palestra exclusiva que promete ser fascinante e esclarecedora. Hoje teremos a honra de receber o grande, o famoso, o engenheiro das multidões, o engenheiro Oscar Delgado, um renomado especialista em geopolítica e tecnologia, para uma palestra imperdível intitulada China como nunca vista antes, ou como nunca antes vista, nas palavras do próprio Oscar. Uma realidade de 2023. Agradeço a presença de todos, em especial a presença do nosso amigo, aliado e colaborador, Oscar Delgado. Oscar, e no dia tão especial que é o dia do seu aniversário, ele abriu mão das festividades, de todas as festividades, para estar aqui com a gente. Por favor, Oscar, a palavra é sua. Muito obrigado, como eu poderia dizer, no mínimo, nobre colega. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Muito feliz aí estar com vocês, especialmente nesse dia que é meu aniversário, quando Reinaldo Augusto me fizeram um convite extremamente feliz. Era para termos feito essa apresentação um tempo atrás, mas a agenda aí corrida de todo mundo. Mas quis o destino que seja hoje, justo o dia do meu aniversário. Então, como todo mundo diz, sem mais preâmbulos, começo aí basicamente uma pequena introdução. O objetivo desta bate-papo aqui é comentar um pouco uma viagem aí que eu fiz para a China agora em abril e maio deste ano. É uma viagem que foi muito esperada por mim, ok? Eu tomei a liberdade de preparar alguns poucos slides. É bastante complexo porque o tema é muito amplo, muito denso, mas eu vou tentar ser bastante sucinto e eu vou agradecer a todo mundo que quando alguém tiver alguma dúvida é só me interromper, tá? O que eu souber responderei, o que eu não souber anotarei e perguntarei aos chineses, literalmente neste caso, ok? Tudo bem, então vamos colocar aqui um slide que eu tenho. Por favor, me digam se vocês conseguem ver É, o slide. Conseguem ver o Sim, slide bem? Oscar, estamos vendo, estamos vendo. Então tá bom. Sim, estamos vendo, estamos vendo. Muito bem. Boa Então, noite. pessoal, aqui o objetivo é passar um pouco uma visão do ponto de vista não só a viagem, sino alguns aspectos históricos da China, que eu acho importante até para desmistificar um pouco, fruto do que muita gente vem perguntando, ok? Muita gente vem perguntando antes dessa viagem que eu tinha e logo após essa viagem. Eu não sou nenhum historiador, não sou nenhum profundo conhecedor, é simplesmente aqui uma troca de experiências do que tem ocorrido comigo estes últimos, diria, os últimos 2 anos aí, fruto de algumas experiências de trabalho com chineses e ter podido ter feito essa viagem. Eu também faço um mestrado sobre negócios internacionais com o sudeste, com a China e o sudeste asiático. Então, algumas informações que eu coloquei aí, uns 2 ou 3 slides, vem a ver do meu curso, que achei extremamente interessante para todo mundo pegar um contexto. Ok? Bom, sem mais delongas, comento aqui rapidamente alguns detalhes, tá? Alguns detalhes do qual eu coloquei aqui sobre esse bate-papo, né? Primeiro, eu sou um grande entusiasta de história. Aqueles que me conhecem há muito tempo sabem que eu simplesmente adoro história, ok? Segundo, eu sonhei muito com esta viagem para a China. Eu realmente me preparei dentro das minhas possibilidades. Não foi uma viagem assim da noite para o dia. E, por favor, eu perguntei literalmente tudo que eu podia nessa viagem da China, ok? Já respondendo algumas coisas que certamente alguém deve estar pensando, sim, eu fui muito bem tratado e eu não tive nenhum problema em fazer qualquer tipo de pergunta. E quando eu digo qualquer tipo de pergunta, eu falo literalmente.
passando do aspecto histórico, comercial, político, diversas situações da China. Eu perguntei literalmente tudo. E não foi somente às pessoas da organização que eu trabalhava, senão também para pessoas da rua e guias de turismo e pessoas assim por acaso, ok? Outra coisa importante é que muita gente me pergunta, sim, quando você chega na China, a primeira coisa que fazem é você ser totalmente escaneado. Não sei se aqui já teve a oportunidade de ir para a China ultimamente, mas uma vez que você entra, descem 3 câmaras quando você entrega teu passaporte no aeroporto, você chegando, botando o pé na China, e eles te escaneiam. Te escaneiam, depois percebi, saindo do aeroporto, porque era tudo isso. Mas, no fundo, é simplesmente para eles terem identificação e vai servir muito para o que eu vou comentar na sequência, ok? Finalizo com uma frase, esta primeira slide, com como vou finalizar o bate-papo. Sim, a China está sim buscando retomar seu lugar no mundo. Não é procurar o seu lugar no mundo, não. É retomar, porque na cabeça dos chineses eles sempre estiveram nesse lugar que eles querem. Então vamos embora. Vejamos aqui. A viagem da China foi neste período. Estive em 3 cidades, em Pequim, que é Beijing, né? Changchun, que é uma cidade chamada capital onde se fabricam uns ônibus bastante grande e capital da tecnologia satelital e capital Hollywood, que chamam do extremo oriente, né, da China. Lá se filmam os famosos filmes antigos da China. Sete Samurais, sei lá o quê, foi tudo feito lá, para vocês terem ideia. Essas coisas antigas. Também estive numa cidade que chama Xi'an, é a antiga capital. Esse número que aparece aí do lado é os habitantes, tá? Pequim tem 22 milhões, a cidade. Shenzhen, 9 milhões, Xi'an, 13 milhões, ok? Para quem não conhece a Xi'an, nunca ouviu falar, a Xi'an é uma antiga capital da China e é de lá que estão os famosos guerreiros de terracota, que é considerada a 8ª maravilha do mundo antigo, ok? É nesse lugar que existe a cidade amuralhada, a muralha da cidade, tem as pagodas, já comentarei o que é isso, ok? E essa cidade também é muito famosa porque foi a origem oficial da Rota da Seda. A Rota da Seda começou lá, nessa cidade, oficialmente. Há controvérsias, porque isso vem de muito antigo, mas formalmente a Rota da Seda começava e chegava lá quando você voltava. E foi essa cidade, umas pelas quais Marco Polo, essa é uma lenda, Marco Polo entrou na China, ok? Ele entrou por um bairro muçulmano e entrou na China por aí. Verdade ou mentira, não se tem registros oficiais, porque Marco Polo, quando ele voltou para Veneza, depois de 20 e tantos anos, ele escreveu os seus anais quando ele ficou preso. E ele não deixou registrado, de fato, por onde ele entrou. Mas, segundo os chineses, essa foi uma das regiões pela qual eles entraram. Tudo bem? Vamos, então. China. O que significa a China, não? Significa o país do centro, o reino central. Os chineses sim acreditavam que seu país era o centro geográfico do mundo e que era a única civilização, a única cultura civilizada naquele momento. Essa é a crença dos chineses de miles de anos atrás. Por quê? Por vários motivos que vocês vão poder perceber aqui. Este slide que estou colocando, pessoal, só um detalhe, me estão escutando bem, né? Então, Ótimo. Esse timeline que tenho colocado aqui é muito importante porque ele conta um pouco da história da China, tá? Começa, antes de 2000 anos atrás, mas dinastias oficialmente começam aqui, ok? Até os anos 2000 e pouco. Aqui tem algumas coisas interessantes na história. Eu faço questão de comentar isto porque depois vocês vão ver lá na frente para chegar à China atual. Primeiro, neste momento, por exemplo, no ano 221 a.C., se realiza o imperador Qin a unificação da China. Sim, pouco antes de Cristo se juntam, se não me engano, de 7 a 9 reinos e se cria a China que é atual. E neste período começa a construção da famosa muralha da China. Neste período. Então, isso aqui, essa data é um fato. Outra data, aqui, quem já assistiu ao filme do famoso Marco
Polo, que teve a chance de ver, lamentavelmente, o Netflix decidiu pará-lo logo que fez a primeira temporada ou a segunda. Exatamente isso. Marco Polo, ele nasceu no ano 1254, faleceu em 1324, e a viagem dele iniciou em 1271. Ele tinha 23 anos. Tá? 23 anos durou a viagem até ele chegar à China. E no ano 1295, 24 anos depois, ele voltou a Veneza. Tá? Ele voltou a Veneza. Então, ele é muito conhecido. Ele não foi o primeiro ocidental que foi, mas é o mais famoso. Por quê? Porque ele, depois que ele voltou e ele foi preso em Veneza, na Itália, do que hoje é a Itália, ele escreveu os anais dele antes dele falecer, ok? Há muitas controvérsias se esses documentos são todos reais, porque ele acabou fazendo por pedaço, não gerou um único exemplar, uma única sequência. Bom, é importante lembrar que, dentro de todas as coisas que Marco Polo encontrou quando chegou na China, dito por ele nos seus registros, o que o mais impressionou foi o conceito de papel moeda. Já existia, obviamente, a moeda em si em cobre, mas quando ele chegou, o mongolo Kublai Khan, não? Que era o neto de Gengis Khan, ele tinha decretado assim, na porrada, como quem diz, decretado que era muito complexo movimentar moedas, que isso já ocorria em outros lugares. Assim que ele criou um sistema, chamemos assim, financeiro, não? Que era em uma casca de árvore. Uma casca de árvore. Esse é o papel moeda. Isso foi o conceito das finanças que nós temos hoje do mercado financeiro, que os chineses já tinham esse conceito quando chegou. Foi as coisas que mais impressionou a Marco Polo. Sem contar que os chineses criaram muitíssimas outras coisas. Né? Outro fato importante é no ano 1921, fundação do Partido Comunista Chinês. Ele é muito importante na história da China, já vou comentar mais na frente por que ele foi decisório. E no ano 49 foi a fundação da República Popular da China. Entenda-se o famoso Mao Tse-tung, para o bem ou para o mal, ok? Essas são algumas das datas extremamente importantes ao longo. Então, se vocês olham aqui a China como a gente a conhece hoje, a República Popular da China, olha todos os anos de história que eles têm, ok? Começa 2000 antes de Cristo até o ano 2000 de hoje, ou seja, tem quase 4.000 anos de história. A China é reconhecida pelos historiadores e por los arqueólogos e entendidos como a única civilização antiga que até hoje preserva completamente, chamemos assim, os seus ensinamentos ancestrais. Ativa, segundo os entendidos. Verdade ou mentira, eu não sei. Pessoal, alguém tem alguma pergunta até agora? Avancemos, então. Existe aqui uma outra figura interessantíssima, que é a famosa Rota da Seda, né? Rota da Seda. Essa Rota da Seda, não sei se vocês conhecem, ou tenham ouvido falar, ela unia o que a gente chama o Ocidente do Oriente. Ela, na realidade, chegava até Istambul e depois subia para a Itália. Foi por aqui que veio. Não foi exatamente esta a rota de Marco Polo, porque ele teve muitas partes que ele fez por barco, mas esta é a famosa Rota da Seda. E ela chega aqui, ó, Xi'an. Vocês estão vendo aqui a Xi'an? Essa é uma das cidades que eu fiz questão de visitar. Coloco isto ¿por quê? Porque existe um plano lançado em 2013 pelo governo da China que chama a Nova Rota da Seda. A Nova Rota da Seda é um plano interessantíssimo que eu vou fazer questão de colocar aqui este slide que chama dos investidores. Ok? Se me desculpam um minutinho e vamos colocar aqui a um texto que eu tenho. Vamos ver aqui o texto. Um minuto, por favor. Um texto muito interessante para que todos vocês possam enxergá-lo. Se me dá um segundinho, queria abri-lo aqui, porque aí vocês vão poder perceber um pouco o interessante que é isto. Temos ele aqui, muito bem. Retomemos então ao vídeo. Essa questão sobre a nova Rota da Seda. Aí, conseguem ver agora a minha tela? Yeah. Sim. O que é a nova Rota da Seda, né? E por que o Xi Jinping tem muito interesse?
Olha, entre os séculos 12 e 15 da era cristã, a Rota da Seda movimentou não só milhares de produtos, mas moldou a cultura da economia da região de toda a Ásia. Ok? Comércio e tecido de especiarias, cerâmicas, metais e alimentos contribuíram para as expansões do Islã e do budismo e transformação da cultura de todo o continente. Foi extremamente importante. Os mercadores árabes, turcos, chineses, europeus, como o veneciano Marco Polo, marcaram a história dessa rede comercial. Okay? Relativamente pacíficas e seguras, as rotas entraram em declínio como o comércio marítimo dos portugueses e espanhóis. Por quê? Era uma rota muito mais tranquila e menos onerosa. A China quer reviver esses dias de glória com a nova Rota da Seda, uma iniciativa que pode aumentar o PIB mundial em mais de 7 trilhões. Pessoal, eu vou voltar isso aqui, ó. 7 trilhões, eu não falei bilhões, falei trilhões, ok? A Bella Road, que era também conhecida como a famosa Rota, o Cinturão da Seda, é um conjunto de projetos de infraestrutura liderado por Pequim. No fundo, eles estão fazendo um corredor monstruoso para que os produtos asiáticos vão embora todos para o Ocidente e vice-versa. Só que o projeto ele é monstruoso. Mais de 150, vou repetir, 150 países do mundo, tá? Já toparam fazer parte disto. Tem algumas exceções, ok? Então, o que eu queria comentar é algo extremamente fora do comum. Isso já iniciou, mas vocês vão começar a ouvir muito no setor de negócios a famosa Rota da Seda. Não sei se alguém já ouviu ou não, mas fiquem de olho nisso, porque é uma série de investimentos brutais que estão ocorrendo que não dependem só da China, mas é um movimento global que ela está fazendo. Oscar, Então, lá eu fiz um trabalho com o pessoal no Brás, né? E na verdade eles era focado em roupa mesmo, né? E lá no Brás, aqui no Brasil, era um lugar que está dominado pela China e lá é realmente isso daí, a questão de roupas, né? Então, a China hoje movimenta ali no Brás, se eu dizer que 80% ou mais são os chineses que estão dominando essa parte de tecido lá no Brás. isso mesmo. Essa Rota da Seda, por que pegou esse nome? Para quem talvez não teve oportunidade alguma vez de ter informação. Por quê? Porque foram os chineses, isso está comprovado, que inventaram a seda a partir do bicho da seda, o tecido seda. E os mercaderes começaram a levar para a Índia, levar para o Oriente, levar o que é hoje a Turquia e para a Itália, a seda, que era valiosíssima. E os venecianos e os turcos estavam muito dispostos a pagar muito dinheiro por isso. Assim que começou a Rota da Seda. E a seda, o bicho da seda, era um símbolo da China protegido com pena de morte se saísse da China. Era contrabando. De fato, esse foi o motivo pelo qual o Marco Polo e o tio dele e o pai, quando eles entraram na China, encontraram contrabandeando, porque o pai dele fazia essa rota sempre. Numa dessas viagens, quando o Marco Polo já adulto, foi com o pai para a China. E reconheceram o cara que ele fazia, estava tentando fazer contrabando do bicho da seda. Por isso que somente não o mataram, porque naquela época, o Khan, o neto do Gengis Khan, se deu bem, entre aspas, gostou do jeitão de como se desenvolvia o Marco Polo e pediu para ficar com ele. Então, o Marco Polo ficou como uma forma de ficar como garantia de o pai pudesse voltar e algum dia retomasse para recolher o filho. Essa é a história. Por isso que vem o nome da Rota da Seda. Não, a seda não é de outros países, não é da Tailândia, não é da Índia, não. A seda originalmente ela é da China. Ok? Entendi. Vamos lá. E a nova Rota da Seda, o que se chama de BRI em inglês, Belt and Road Initiative, que é a nova Rota da Seda, tá? É foco, obviamente, para juntar tudo que se chama da Eurásia. A Eurásia é a mistura da Europa com a Ásia. Vai para toda a África, pega a China e uma série de lugares. É muito importante. Não é uma questão de domínio chinês, não é isso. Pode até parecer, mas os chineses, na realidade, o que eles estão procurando é retomar seu lugar no mundo. Estou insistindo nessa palavra porque agora vocês vão perceber.
Por exemplo, existe um famoso navegante general, que é o Shen He, que entre o ano 1400 e 1433, este cara era um famoso navegante, famosíssimo, que ele fez umas coisas que pouca gente percebe. Se os chineses saíram naquela época, olha o ano, inícios de 1400, tá? Não tinha sido descoberto a América ainda, ok? Então, já tinha navios monstruosos dos chineses saindo para o Oriente, saindo para a África e chegando quase que na Península Ibérica daquela época. Existem dados que são incríveis. Olha as rotas que esse cara fazia. Você está vendo? Sai da China, vai para a Índia, vai embora para as Arábias, para a África. Olha as rotas que já fazia esse pessoal. Os caras, como que os caras faziam naquela época de lugares tão longes? Olha que o cara tinha. Você está vendo aqui, olha, os famosos navegantes, grandes exploradores do mundo. Cristóbal Colombo, 1492. Vasco da Gama, Magellan. Olha o número de barcos que esses caras faziam quando faziam as travessias gigantescas e número de tripulantes. Colombo, quando saiu com as 3 caravelas, eram 90 marinheiros. Vasco da Gama não eram 200. Este outro cara não eram 300. Olha a quantia. E isto aqui era a potência europeia na época. A potência. Alguém chuta qual era o tamanho da frota do chinês? Bom, Era o olha aí, triplo. senhores. De 48 a 317 barcos e tinha 28 mil navegantes. Eu vou repetir. Olha o ano, antes de todos estes, antes. Olha a frota, 100 vezes maior que a frota de Columbus e sei lá quantas vezes maior volume de navegantes que o cara tinha. Dá para acreditar? Alguém já tinha visto esse número? Isso está comprovado. Impressionante, não fazia nenhuma ideia disso, Oscar. Eu vou voltar, senhores. Isto é a Europa, que era o início que estavam saindo desesperadamente a procurar colônia porque estavam quebrados. Tá? Os portugueses, os espanhóis, olha os chineses. É um negócio assim, ou seja, sem noção. Cara, se os europeus naquela época já estavam saindo para colonizar com bastante força, imagina o poder que já tinha a China. Oscar, uma pergunta. Por que não tiveram tanto sucesso quanto os europeus? A história que não nos conta ou não foram tão enfáticos? Não, a informação demorou. Não. Ele está próximos perdido slides aqui, vou ele comentar. chegou nessa tela, ele não está conseguindo acessar. Você pode orientar ele, por favor? Conseguem ver a tela, desculpa? Consigo. Está conseguindo? Consegue, então tá bom. Quem Nos que próximos slides vou explicar, tá? Quem fez a pergunta. Excelente pergunta. Foi eu, o Renê. Querido, aí fica meio difícil. Tá. Conseguem ver aí? Não, mas faz parte, no começo é assim mesmo. Depois que você instalar isso aí, já era. Sim, Oscar, estamos vendo a telinha, onde tem Sim, estou vendo. os números Eu também do era chinês. leigo, pô. Tá. Vou colocar de novo, tá? Me avisa se não enxerga, tá bom? Esse negócio de link de reunião é bom porque hoje está usando para todo mundo, entendeu? Conseguem Se ver? for falar em outro país ou até mesmo aqui no Brasil, se tiver uma reunião, você usa pelo próprio celular. Só um minutinho. É só baixar. Você baixou no aplicativo Anderson, no celular? se puder fechar o microfone, agradecemos. Obrigado. Pessoal, Reinaldo, conseguem ver a imagem? Consigo. Então tá bom. Avancemos aqui. Estou colocando alguns fatos da China, tá? Alguns fatos, para todo mundo começar a cair no contexto, tá? O papel e a imprensa foram descobertos pelos chineses, ok? No século XVIII, a impressa em bloques de madeira já era utilizada. Oscar, como assim? Antes de Gutenberg? Sim, antes de Gutenberg. Só que faziam outra forma rudimentar, mas era um esquema de prensa. O bússola foi criada pelos chineses. A pólvora, papel moeda, porcelana, relógio mecânico, bomba d'água, carroça com eixos móveis, barco com leme de popa, foi criado pelos chineses. Roda de fiar e tear seda,
a catapulta, carruagem movida a manivela, tudo isso foi criado pelos chineses. Sem contar se o macarrão foi criado pelos chineses, não pelos italianos. Ok? Então, todas estas coisas, pessoal, olha aqui, século 7, século 8, século 9, século 1 antes de Cristo, século 4 antes de Cristo, século 3 antes de Cristo. Vou jogar algumas coisas a mais. Impressionante, viu? Nossa Senhora. Eu vou jogar algumas coisas a mais na mesa. Qual era a relação da China com alguns países para vocês começarem a entender o contexto? 1685, relação com o Reino Unido. Companhia Britânica das Índias Orientais estabelece sua primeira fábrica comercial na cidade chinesa de Canton, que hoje é Guangzhou. 1757, a Companhia Britânica das Índias Orientais abre sua segunda fábrica em Canton. 1793, e esta data é importante, já vou dizer por quê. Em 1793, a missão McCartney, liderada por George McCartney, é enviada pela Inglaterra na tentativa de estabelecer relações diplomáticas e comerciais mais favoráveis com a China. No entanto, a missão não teve sucesso. Sabem por quê? Senhores, em 1794, estamos falando pouquíssimos anos depois da Revolução Francesa. Estamos falando da época da briga que os Estados Unidos estavam se separando da Inglaterra. Muito antes do Brasil sofrer a seu grito de independência e maioria dos países da América Latina. Bom, nesse período, por que essa missão fracassou? E aí eu vou contar uma anécdota que é interessantíssima, escrita nos livros de história. Quando este maluco chegou, mandado, este capitão, levou presentes, como eles levavam sempre a todas as regiões, para a Índia, para Nepal, para muitos lugares, presente com a ideia de usar de chamariz para começar a fazer relações diplomáticas. E eles sempre tiveram sucesso, porque como era tão novidade, os caras eram tão avançados, eram muito bem recebidos e começavam as relações diplomáticas. Quando eles chegaram, os chineses, o imperador não recebeu eles, mandou alguns generais receber eles, porque o imperador era dito como um deus, semideus, não era rei, era um semideus. Quando o imperador recebeu os presentes, ele não gastou 2 minutos, conta nos registros. Ele simplesmente mandou devolver os presentes e pediu para eles irem embora, porque não tinha nada os ingleses que chamasse a atenção dos chineses. Nada de valor para eles. E foi um fiasco. Os ingleses não sabiam como fazer, como chamar a atenção dos ingleses. Ok? Foi uma anécdota que está registrada em muitos livros, porque foi a primeira vez que os ingleses não tiveram sucesso de iniciar relações diplomáticas de maneira amigável. Não conseguiram. Incrível. Aí que ocorreu? Se você não pode ir pelo bem, você pode ir pela porrada. E aí começou o declínio da China. Em 1816, a Companhia Britânica das Índias Orientais suspende temporariamente suas atividades comerciais com a China. Em 1839 e 42, começa a primeira Guerra do Ópio. Guerra do Ópio. Sendo que o ópio, que era da amapola, ele era plantado na Índia. Por quem? Pelos ingleses. E eles usaram isso por um motivo muito simples. Muito simples. A élite chinesa, historicamente, fumava ópio. E era visto como algo de classe muito alta. Então, os ingleses perceberam e começaram a jogar ópio a rodo na China para deixar eles totalmente dependentes. Era outro tipo de guerra, guerra da dependência. Já que não podiam eles com as armas, não podiam eles de maneira diplomática, foram atrás de outro tipo de guerra, que era a guerra da ter um estupefaciente, que é o ópio, deixá-los totalmente dependentes. Nos anos seguintes teve a Segunda Guerra do Ópio, e aí entrou a Grã-Bretanha e a França contra a China. E aí começou a ter todas as coisas que você imagina. Teve o conflito, o resultado do Tratado de Tianjin, famosíssimo, o Tratado de Pequim, onde se cria Hong Kong, e os britânicos estabelecem a colônia de Hong Kong em 1862, o qual só voltou agora no ano 1997. Ok? Então, é extremamente interessante. A Grã-Bretanha aluga parte da parte da China para poder montar negócios. Os chineses não conseguiram colocar eles para fora e acabou a dinastia.
houve uma guerra, houve um período que a China ela foi invadida por 8 países ao mesmo tempo. Eram os japoneses, eram os franceses, eram os portugueses, eram os ingleses, eram o que seríamos hoje os americanos, entendeu? E aí tem outras coisas interessantíssimas. Vamos lá. Ao longo da história, vários países ou potências estrangeiras tentaram invadir e exercer influência sobre a China. Aqui alguns exemplos. Os mongóis, embora não fossem um país, os mongóis liderados por Gengis Khan e seus sucessores conquistaram a China nessa época. O Japão, no século XIX e no século XX, na famosa Guerra Sino-Japonesa, 1937-1945, quando eles foram expulsos. Grã-Bretanha, França, na época do 1840. Rússia, final do século XIX, início do século XX. Alemanha, durante a Era dos Impérios. Dinastia Qing, quando finalizou. E a União, quando finalizou, obviamente, o último imperador, o Puyi, que vou comentar dele. E, obviamente, a União Soviética, que influenciou muito, muito, muito na criação da República Popular da China. Então, estamos vendo um país que era terrivelmente potência mundial, sendo invadido por 7, 8, 9 países ao mesmo tempo, na porrada, porque como não chamava a atenção, não tinham como fazer relações diplomáticas, eles foram na porrada. E houve até guerra do ópio. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então, tá bom. Avancemos. Este provavelmente deve ser o slide mais impressionante que eu vou mostrar nesta apresentação. Conseguem ver o slide? Me confirmam, por favor? Tá. Este slide tirei do meu curso de mestrado. O PIB mundial, tá? Este slide, depois posso mandar a referência do livro, desde o ano 1000, na realidade, desde o ano 0 até 2003, os países com sua influência no mundo. Cara, teve algum maluco que me deu isso? Teve algum maluco, cara, que passou anos, não lembrar. Então, olha aqui, ó. China é o azul. Olha a China, representação do PIB mundial, 25% do PIB mundial. Olha a China, no alto, no alto. Olha, aí ela começa a decair. Opa, que época começa a decair? Olha aqui, ó, esta época. Fim dos 1700, início dos 1800. Começa a decair, decair, decair. Vai para o Beleléu, acaba a dinastia da China, se cria a República Popular da China e a China começa a subir. Olha os europeus, que é o preto. Lá embaixo na Berlinda, ok? Lá embaixo nas Berlindas, e eles iam subindo. Olha o preto, iam subindo. Ficaram no alto e começaram a cair. Olha os Estados Unidos, vermelho. Berlinda, 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 Berlinda. Independência dos Estados Unidos começaram a subir e agora começou a cair. Olha a Índia, que é o amarelo, era potência e foi de queda, brutal. Aqui você tem o registro comprovado, feito pelos ocidentais, não os chineses. Tem um livro que conta a história de onde tiraram todos estes números. Aqui é a prova viva da supremacia da China durante séculos. Alguém tinha consciência desta informação? Não. Doutor Augusto, você tinha ouvido falar uma vez disto, Reinaldo? Não, não. Não. Mas impressionante, né? No seriado eu vi o seriado Gengis Khan, dá para ver bastante coisa. Você falou quando estavam tentando roubar o bicho da seda, que eles colocaram dentro de uma bengala, tinha vários bichos da seda. Agora, bem legal. aqui se mostra, então, vamos lá. Durante a época das cruzadas, Idade Média, a época pré-revolução industrial, tudo isso a China era líder mundial. Líder. Inquestionável. Depois começou a ter uma série de coisas. Pô, cara, mas o que ocorreu com os chineses? Porra, não é possível, cara. Nisso, 1820, daí para frente, aquelas guerras que comentei, né? Do ópio, os 8, 9 países invadindo. E aí alguém diz, como alguém que uma potência tão grande vai para o Beleléu tão rapidamente de 100 anos? E aí eu vou explicar. Vamos lá. Esse livro que tem este documento que eu mostrei, esse gráfico anterior, é As Origens Orientais da Civilização Ocidental. O autor é John Hobson. Depois posso mandar isto, tá? Vamos lá.
Preparem-se para informação importantíssima. No ano 1078, antes do ano 1100, senhores, antes do ano 1100, a China era o maior produtor mundial de ferro. Produzia 125 mil toneladas de ferro, contra 76 mil toneladas que produzia a Inglaterra no ano 1788. A Inglaterra não conseguiu chegar 700 anos depois o que a China produzia no ano 1078. Vocês estão vendo a supremacia brutal. Segundo, a China era líder mundial em inovação tecnológica da manufatura têxtil, 7 séculos antes que a Revolução Industrial da Inglaterra. 7 séculos antes. China era o primeiro país em negócios internacionais de longe, tanto marítimo como na terra, com muitos países como o Sudeste Asiático, África, Oriente Médio e Europa. A produtividade agrícola média da China era muito superior à da Europa até o século XVIII. Produtividade agrícola era muito melhor que a da Europa até o século XVIII. A China tinha os maiores barcos comerciais do mundo da época. Em 1588, o maior barco inglês podia levar 400 toneladas, enquanto os da China levavam 3.000 toneladas. Pessoal, é mais de 10 vezes. Inclusive, no final do século XVIII, os comerciais chineses de ultramar, além do mar, contratavam mais de 130 mil barcos privados de transporte. Eu vou repetir, 130 mil barcos privados de transporte. Século XVIII, o ingresso per capita da Inglaterra alcançou o chinês somente no ano 1750, com o surgimento do sistema financeiro moderno. Incrível, né? Tem mais. Tem mais. Da perspectiva da China, a decadência da economia da China no século XIX é explicada como o período de surgimento do imperialismo inglês, como consequência da Revolução Industrial que ocorreu na Europa e fez a Inglaterra uma potência mundial. Olha aqui a palavra sucinta. Do ponto de vista da China, a decadência da China começa com o crescimento dos ingleses e a invasão deles. Porém, aqui tem outro lado. As duas guerras do ópio são vistas na China como o início do período da humilhação nacional. Isso se fala até hoje na China. Período da humilhação nacional. Guerra do ópio, 1830 e pouco. Seguida de décadas de saques econômicos e colonização regional pelos europeus. Porém, pesquisadores do Ocidente entendem que a decadência da China é mais pela sua política de portas fechadas. Ainda tinha o imperador, anos 1800, deu um rolo danado. Teve uma mulher que praticamente era imperatriz, que chamava Golden Dragon, iniciado logo após o período de auge marítimo. Após isto, durante 400 anos, a China teve menos intercâmbio comercial e diplomático com o mundo ocidental. Pô, Oscar, como assim? Como um cara que estava no poder absoluto degringola em 100 anos? É muito simples. E eu concordo com esse comentário dos historiadores. Pelas portas fechadas. Como a China achava que era o centro do mundo e que não existia nada mais culto, mais inovador, mais moderno com eles, eles fecharam as fronteiras deles e se mantiveram aí dentro. Só que o mundo avançou. E olha, em 100 anos, ela derrubou. Até que acabou a história do último imperador, o Puyi. Quem assistiu ao famoso filme O Último Imperador de Bernardo Bertolucci pode ver isso. Esse é um filme que o Bertolucci disse que demorou 14 anos em convencer o governo da China para poder filmá-lo, porque ele foi filmado no lugar dos fatos, na Cidade Proibida. Alguém que me perguntou faz 20 minutos, mas como a China caiu? Aqui está a explicação. Pode parecer um absurdo, mas é a pura realidade. Tudo bem até aqui? Oscar, Pois não. eu tenho um comentário ou uma pergunta, não sei onde se encaixa direito, mas a tecnologia ela evoluiu bastante na Europa nos anos 1700, 1800. Houve uma explosão de tecnologia, principalmente com os matemáticos franceses, ingleses, italianos, etc. Foi quando essa região ela evoluiu bastante, porque a matemática ela passou a ter uma, uma representação diferente.
tá? No passado não se usava, por exemplo, x ao quadrado mais 3x mais y igual a 5. Isso aí não se usava. Eu não sei se isto, porque o chinês usa uma língua diferente, certo? Totalmente. Será que isso não impactou no progresso tecnológico da China? Ela não conseguiu acompanhar a Europa nisso, porque isso ficou mais com a Europa, né? Porque você, do que com a China, teria alguma correlação ou não? Eu acho que não. Eu acho que não, porque eles tinham sua escrita. Na China, eles tinham sua evolução, faziam suas matemáticas, faziam seus sistemas de controle, tá? Tem que lembrar que eles fizeram obras monstruosas, coisas importantíssimas. Eu acho que, de fato, é o que está escrito aqui, ó, portas fechadas. Os caras se acharam que eles eram, que ninguém chegava ao nível deles, se fecharam e não deixaram a evolução chegar a eles. Ok, Famoso. obrigado. Aqui tem um ditado no Peru que diz o seguinte: camarão que se dorme, camarão de rio, né? Camarão que se dorme, a corrente leva ele. Bom, Eu acho que ocorreu mesmo com a China isso. E falta de troca, né? Falta eles recebiam informação. Tinha a época da Rota da Seda, tinha tudo isso. Mas aí depois começou a chegar no seu degringolar a Rota da Seda, começaram a surgir os navegantes, os chineses ficaram fechados, bloqueados, e tem que lembrar outra coisa. Começou a dar muita briga entre as dinastias. Guerra de poder. E tem que lembrar, o chinês, ele tem uma característica que até hoje é terrivelmente marcada, e eu percebi isso em Pequim, agora na viagem. Os chineses, eles tiveram séculos de dinastias, então eles, como se fosse um senhor feudal. Todos dependiam do senhor feudal. Trabalho, as decisões, os cargos políticos, as coisas boas e as coisas ruins, a corrupção interna também. Então, o que eu acredito? O chinês, ele vai muito pelo, chamemos assim, o conjunto, pelo bem global. Depois ele percebe o seu bem pessoal. Nós aqui no Ocidente, quando a água bate na gente, cara, o que a gente faz? Olha primeiro olho eu e a família, e depois o resto. Os chineses naquela época era o contrário. Cara, o, os chefes lá definiram, tem que fazer, ninguém questionava. E hoje é feito assim, inclusive. É o motivo por que o Partido Comunista da China, o tipo de governo, deu resultado. E isso não vai mudar muito. Já vou comentar um pouco para frente. Mas, Oscar, Augusto, eu acho que é isso, tá, Augusto? Ok, obrigado. Oscar, só falando um pouco aí do contato que eu tive com o chinês, eles são umas pessoas muito difíceis, né? São pessoas muito sistemáticas, muito desconfiadas, difícil de negócio, assim, eles não dão muito braço a torcer. Isso daí, os anos que eu passei ali prestando algum serviço. E São muito eles, negociantes, né? Muito negociantes. mais negociantes do sentido de entre famílias, destrói. Se for para passar a perna no irmão, ele passa. Se for passar a perna no pai, passa. Os caras são sanguinários mesmo. Eles são difíceis de lidar com eles, pô. É terrivelmente competitivo. Eles são muito competitivos. Então, Muito, muito competitivos. Isso mesmo. Avancemos um pouco mais, porque tem outras coisas interessantes. O que contribuiu fortemente ao enforcamento de capitais do país, em paralelo às políticas, e aprimorar a agricultura e restringir o comércio. Eles restringiram muito o comércio. E os ingleses aproveitaram com armas contra os chineses. Ou seja, em soma, a decadência do século XIX se deve interpretar como um conjunto de fatores internos, externos, econômicos, como políticos e militares. Não há um único motivo. Então, isso foi muito, muito rápido. Aqui tem um material, tá? Onde aparece depois da criação da República Popular da China. Aqui está o Mao Tse-tung, Xi Jinping, Shenzhen e até Xi Jinping. E aqui é o crescimento do PIB da China. Olha, o vermelho. Brutal, tá? É brutal. O último imperador da China foi Puyi, aquele do filme O Último Imperador. E esta aqui era a imperatriz anterior a ela que escolheu ele. Okay? E aqui acabou as dinastias da China.
Ele faleceu no ano 1967, ele era jardineiro, tá? Ele foi proclamado imperador quando tinha 3 anos, logo de suceder ao seu tio Guangxu, com Yanxia Ciji, que é esta, que é a Golden Dragon. Essa mulher era jogo duro, tá? É conhecida até hoje na China, jogo duro. Puxadora de tapete, foi muito difícil, tá? E ele abdicou, obviamente, no ano 1912, devido à Revolução de Xinhai, ok? Onde começou a fazer-se estes tipos de caras, onde houve uma série de problemas e se criou o que a gente chama hoje de Taiwan, porque eles fugiram para uma região de Taiwan, tá? Este último imperador, ele chegou a viver também na Cidade Proibida, ok? No ano 1917 foi restaurada por 12 dias a dinastia, mas parou de novo. Houve um intento dos chineses de voltar ao passado, mas aí já era tarde, já estava começando o movimento dos trabalhadores. Lembra que estava vindo já de um século de guerras, né? Era muito complicado. Então, quando Mao Tse-tung, no ano 49, criou a República Popular da China, ele tentou fazer uma série de mudanças. Muitas deram certos, muitas não deram certos. E aí teve a época da Revolução Cultural, o problema que morreram mais de 60 milhões de chineses. Esses chineses que nós temos hoje no mundo são os chineses que saíram dessa época. São os netos deles, filhos e netos deles. É gente que saiu porque literalmente não tinha o que comer. Fugiu. Depois, o Mao Tse-tung, antes de ele falecer, foi convencido pelo Xi Jinping que este é o grande, este cara daqui é o grande cara que montou o que a China é hoje. Ele já faleceu há um bom tempo, mas ele que foi o sucessor do Mao Tse-tung, tá? E ele convenceu ao Mao Tse-tung a fazer todas as mudanças necessárias e houve a famosa viagem do presidente Nixon no ano 74 para a China, né? Onde o receberam, tá? Aí o Mao Tse-tung faleceu e o Xi Jinping foi confirmado como sucessor e ele começou a perceber que a China estava terrivelmente atrasada. Ele começou a fazer viagens para vários lugares do mundo. E os americanos aí fizeram uma jogada de mestre que saiu tiro pela culatra. O que ocorreu? Gente, de novo, estamos falando do início dos anos 70, antes dos anos 80, anos 70. Que estava ocorrendo no início dos anos 70? A Guerra Fria. A Guerra Fria contra a União Soviética. E qual é o país que fica do lado da China? A A Rússia. União Soviética. A Rússia. E os americanos fizeram qualquer negócio, então eles decidiram fazer um pacto com o diabo. Qual foi o pacto com o diabo? Se aproximaram da China, deram corda para a China. Mais de 180 mil jovens chineses deram bolsa integral para eles estudarem nos Estados Unidos, por acordo que fizeram com o Xiaoping, ok? Com Deng Xiaoping, chama o cara este, e decidiram trazer a China para dentro do Ocidente, com tal de que se afaste da União Soviética. Então, foi os próprios Estados Unidos, foi a própria Europa que deu corda a China, combinou com os Estados Unidos fecharam relações diplomáticas com a China e começaram a aceitar a China na Organização Mundial do Comércio. Então, foram os próprios Estados Unidos e os europeus, o Ocidente, que propiciou que a China se desenvolvesse com tal de que ela fugisse do lado da União Soviética. Ninguém me perguntou, mas eu mesmo vou responder. Oscar, por que Mao Tse-tung escolheu esse tipo de governo e os governantes na época aí por um partido comunista? Gente, eles saíam de séculos, de cento e tantos anos de guerra. 9 países tinham sido invadidos. Os japoneses tinham massacrado parte da China. Os caras da União Soviética foram um dos poucos que deram ajuda deles e propiciaram eles criar um governo espelhado na antiga União Soviética. Quando criaram o Partido Comunista, quando criaram a República Popular da China, eles decidiram criar um governo ao estilo União Soviética. Porém, com o passar dos 10 primeiros anos, 15 primeiros anos,
o governo da China, liderado por Mao Zedong, percebeu de que não funcionava, era uma fria. E aí eu vou falar algo que talvez seja novidade para todo mundo. Os chineses romperam com a União Soviética do ponto de vista de modelo governamental. O Partido Comunista da China tem nada a ver com o comunismo da União Soviética. Eu vou repetir, tem nada a ver. Por isso que quando a China fala qual é o teu governo, é um partido, nosso governo ele é comunista ao estilo chinês, tem nada a ver com o sistema de comunismo da União Soviética. Eles romperam com a União Soviética do ponto de vista disso. E aí começaram a fazer todas essas mudanças, se aproximaram dos Estados Unidos, o mundo deu os braços para a China e se desenvolveu, e os americanos com os europeus precisavam um país onde fossem as fábricas de custo barato. Qual foi o país escolhido? A China. A China se abriu, começou a ter um crescimento brutal. A China acabou com certas coisas que Mao Zedong tinha feito na época da Revolução Cultural. A China tinha fechado por mais de 15 anos as universidades. Só no ano, algo que talvez ninguém vai lembrar, 1978, se reabriram as universidades da China. Não tinha universidades. Incrível. Se editou a política do filho único. Por que a política do filho único? Porque os chineses perceberam que não tinha comida nem para os próximos 30 anos. Ia morrer mais de 300 milhões de chineses se eles não adotassem. Foi duríssima. Você acha que os chineses gostaram dessa questão de política do filho único? Foi horroroso, foi a coisa mais horrenda que ocorreu na humanidade. Você não sesga hoje, sesga o futuro da tua família. Foi terrível, mas eles também tiveram que fazer isso, senão o país deles ia acabar. Não tinha comida, não tinha comida. Agora é o contrário, está faltando gente na China. Quando eles perceberam de que era suficiente, abriu, liberaram. Ok? Então começou a ter uma série de mudanças brutais e a China virou a fábrica do mundo. Hoje, acredite se quiser, a China já não é o país mais barato do mundo. Vocês vão perceber quando compramos coisas, tem muita coisa made in Vietnã, Índia, Indonésia, Bangladesh. É verdade ou não? Ou ninguém tem comprado produtos que vêm desses países agora? Reinaldo, você que compra teus artigos bacanas, muitos deles já não vêm da China, concorda comigo? Tem muita coisa da Indonésia, Tailândia. Exatamente. Muita roupa, muita roupa. Antigamente. Exatamente. Perdão. Exatamente. Oscar, eu acho que o que vem mesmo é eletrônico, né? Eletrônico vem. Perdão? Não? Pode falar, pode perguntar. Me ouve? Yeah. Sim, agora sim. A gente tem a impressão, né? Tem a cultura que aqui no Brasil, né? Tudo que vem da China é com baixa qualidade, né? A gente criou-se isso nos últimos 15, 20 anos. Sim. E esse estigma, né, de que o que é produzido na China é ruim. A gente fala que tem o MTBF baixo e tal. Excelente pergunta. A gente vê o produto chinês, né, que não tem não é robusto, é uma coisa para durar pouco tempo. Excelente posição. Agora vou comentar uma experiência que eu fiz essa pergunta. Você acredita que quando eu estive na China, eu perguntei para os chineses, cara, eu queria ir num lugar onde eu posso comprar produto chinês. E os caras olharam para mim, como assim? Não, produto chinês barato. Mas como assim? Não, barato, isso que a gente compra no mundo. Não, mas não tem aqui. Porra, mas como que não tem aqui? Não, não tem aberto. Você tem que ir em alguns shopping centers especialmente só desses produtos de baixa qualidade. Olhei para o cara, porra, mas como assim? Aí os caras me contaram uma história. Para aí, Oscar, para aí. E pessoas sérias, tá? Vamos lá, Oscar. Quando a China abriu para o mundo e começou a ser fábrica do mundo, o pessoal de fora vinha solicitar. Oscar, eu quero comprar este copo. Só que aqui está a especificação. Fabrica isso para mim. O chinês pegava e olhava. Ok, qual você quer? Você quer qualidade A, B, C. Qualidade A custa $1, qualidade B custa 30 centavos, qualidade C custa 5 centavos.
Ah, cara, eu quero o de 5 centavos e o cara dava a especificação. Por favor, eu quero comprar 1 milhão de copos de 5 centavos. Pois não. O chinês vai lá e fabrica. O chinês fabrica a especificação, a spec que o cliente solicita. Hoje, fábrica, Tesla, Mercedes, Nissan, carros americanos, GM, Louis Vuitton, tudo isso é fabricado na China com excelente qualidade. O governo, o Partido Comunista da China e o governo da República Popular da China, nos anos 80 começou a dar uma abertura e nos anos 90 completamente. A China tem um modelo de governo muito interessante. Lá em cima, para fazer a decisão das grandes obras e o movimento político, ele é comunista no sentido da palavra de está definido e bate na mesa. Só que quando você desce ao dia a dia, é completamente capitalista, cheio de milionários, carros, Mercedes, Porsche, Tesla, tudo que você pode imaginar. Eu encontrei em Pequim e nas outras cidades, e eu me enfiei em vilarejos. Tem de tudo. Perguntei para os caras dia a dia, cara, você pode viajar? Sim. Onde você quiser? Sim. Quando eu quiser, saio e entro. Vocês sabiam dos 1.400... Eu vou fazer uma pergunta, a ver se alguém pode chutar, dar umas ideias. Vocês têm ideia, anualmente, quantos chineses, dos 1.400 milhões de chineses que moram, milhões de milhões saem a trabalho ou a turismo por ano? Alguém tem ideia quantos chineses não voltam? Menos de 70.000 chineses não voltam. Quanto isso é de 1.400 milhões? Isso é hoje, século XXI, ano 2023. Os chineses, eles têm uma liberdade muito aberta para muitas causas e para outras não tem. E eu perguntei tudo isso para os caras. Eles podem comprar o que eles querem, podem importar o que eles querem, eles podem comprar coisas privadas, podem comprar, ter seus negócios, seu business, podem fazer tudo isso. Podem sair do país, voltar. Os guias de turista que eu contratei, não, meu filho mora na Holanda, outro mora no Canadá, outro mora na Suécia. O que eles fazem lá? Estão estudando e depois vão voltar, porque eles querem voltar. E o cara pagando privado os estudos dessas universidades. Mas, Oscar, isso daí não é elite? É elite financeira? Ótima pergunta. O que eu quero dizer é, nas grandes cidades, os trabalhadores, os caras que tiveram oportunidade de estudar, têm algum tipo de ofício interessante. Ou são comerciários, têm um padrão de vida bastante alto. Existe a elite, mas, Reinaldo, eu peguei uns 6, 7 guias de turistas, de turismo. 5 tinham seus filhos estudando no exterior. Guia de turista, cara. Guia de turista, pago por eles. E os engenheiros lá, que nem classe social, assim, que o cara tem um Sim, emprego, é engenheiro de aplicação, engenheiro de sim, vendas, é um VP. sim, ganha bem, mas não existem as distorções que a gente tem na América Latina, tá? A Uhum. melhor profissão que tem na China é professor. Professor. É o cara mais reconhecido, mais que médico, advogado, engenheiro. Sim. Professor. É o cara mais. Uma vez eu perguntei para um colega da China, ele me falou, engenheiro Oscar, eu falei para ele, e o cara era doutor, não? Doutor em engenharia. Eu perguntei, cara, eu brinquei com ele, como você quer que eu te chame? Eu vou te chamar pelo máximo cargo que uma pessoa pode ter, doutor. Ele falou, professor. 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 Então, o que eu quero dizer, óbvio que não é as mil maravilhas, óbvio que não é as mil maravilhas, mas a China, da maneira que hoje está vivendo a realidade, tem nada a ver com informações que chegam para nós. Tem nada a ver, tá? Eu vou dar mais Outra exemplos, que já coisa, estão Oscar. acabando os slides, tá? Pois não. Oscar, só mais uma coisa. Um outro exemplo que nós tínhamos, né? Principalmente aqui em 2000, 2005, é que a China vinha e copiava tudo Uhum, que existia no mundo ocidental e levava para uhum, lá.
Isso é uma realidade? Você notou isso? É realidade, é realidade. Mas por que ela copia? O que vem primeiro quando você vai no supermercado? Vem o produto ou o cliente? Sempre vem primeiro o cliente, porque se tem demanda, vai sair o produto. Ninguém sai produzindo se não tem cliente. Então, se os chineses copiam para produzir, é porque alguém quer comprar. Ah, Oscar, se você me permite, eu gostaria de fazer um comentário. Bom, por exemplo, aqui em Por Ottawa, favor. nós temos a Huawei. O pessoal aqui faz. A Huawei Ottawa é para fazer pesquisa. Okay. A Huawei Ottawa deve ter entre 400 e 500 engenheiros, dos quais mais de 200 são PhDs, mestrado e muitos outros com mestrados, e tem engenheiros sem PhD. Se você for, esse dinheiro daqui é bancado pela China, né? Porque eles não produzem nada aqui, exceto pesquisa, tá? Para a Huawei China. Você vai na Califórnia, tem muitas empresas pequenas, eu falo de 100, 200 funcionários na Califórnia, onde eles têm 2.000 funcionários na China. Só que o dinheiro pago à Califórnia é pago com dinheiro, totalmente financiado com dinheiro chinês. Então, em vez de, eu diria, copiar, porque fazer circuito integrado fica difícil copiar. Então, é mais fácil para eles, eu acho, tá? Isso é achismo. Eu acho que é mais fácil para eles pagarem, contratar aqui e levar tudo para a China, que eles estão pagando, do que copiar. Tá? Essa tendência de ter empresas aqui de pesquisa e tudo ser feito na China tem bastante. Não só a China, como é que é? A Samsung deve ter Coreia, uns né? 5.000 engenheiros na Califórnia para fazer pesquisa. Então, 5.000. Tá? Muito know-how, né? Muito know-how. Exatamente, exatamente. Eles pagam Investem engenheiro pesadamente. a preço Califórnia, que não é um Sim. preço barato, tá? Para você pagar um engenheiro de desenvolvimento, e, entendeu? Eles desenvolvem para a China. Tá? Exatamente. Eles estão preparando. Se estão preparando. É isso mesmo. Concordo com você, Augusto. Com muita força. Vamos lá, então. Algumas coisas interessantes, ok? Agora que você começou a Agora falar. vê as fotos aí para se divertir um pouco. Vamos lá. Aqui, quando cheguei em Pequim, esta aqui era minha chefa, os chineses. Interessantíssimo. O pessoal fazem questão. Aqui me levaram, por exemplo, num restaurante de 1858 para comer o famoso pato pequinês. Você entra num restaurante monstruoso e tem um corredor, aí tem várias salas, são salas privadas para você comer. E aí tem outra coisa interessantíssima que eu vou passar aqui. Olha aqui as fotos. O pato era de que ano? Ah, O pato era de que ano? era deste ano mesmo. Olha aqui, vem um cozinheiro só para você. O cara vem e ele corta a mão o pato e monta um prato para você, cara. E ele sempre come muita fartura. E não é todo o pato, é só a casquinha do pato, depois o cara leva e vai trazendo outros pratos. Olha só. Eles são muito família. O conceito de famílias dele é muito forte. Comemorar para todo mundo. Tem que lembrar que essa questão de. A ver, aí vou fazer uma pausa e contar uma história. Uma das coisas também que me impressionou muito, isso foi uma resposta de uma guia de turista lá em Xi'an, uma mulher de uns 55 anos que me deixou com o queixo caído. Eu fiz a seguinte pergunta para a mulher e já vou cair no pato pequeno. Perguntei para ela: eu vou te fazer uma série de perguntas, porque encontrei um guia, fechei um guia privado para mim, com o carro, porque tinha que ir a muitos lugares e nem ia dar tempo. E ficamos o dia inteiro rodando e fiz todas essas perguntas. Aí perguntei para ela: eu vou te fazer algumas perguntas, mas se você não quiser perguntar, responder, fica à vontade. Ela falou: os caras perguntam o que você quiser. E eu estava no carro fechado, sentado com ele atrás e o motorista na frente. Perguntei para ela: me diz uma coisa. Eh,
o que a população pensa do Partido Comunista? Ela me falou, o que você quer saber? Eu falei, tua opinião. Foi claro. Olha a resposta da mulher. Hein? Ela falou, olha, Oscar, acredite se quiser, o Partido Comunista tem ao menos 75% de apoio da população. Eu falei, quanto? 75%. Eu falei, como assim? É que não tem outra forma, Oscar. Eu falei, me explica um pouco mais, perguntei para a chinesa. Ela me falou, ok, Oscar, eu vou te dar alguns exemplos reais. E vejo que você é um cara que gosta de perguntar muito. Eu falei, é isso mesmo. E ela me fez uma seguinte pergunta. Você sabe que um dos indicadores mais importantes que tem nos países da sua evolução é o percentual de população que mora na área rural e o percentual da população que mora fora da área rural, em das cidades. Ok? Bom, ela veio me fazer uma colocação. Depois eu fui checar e ela tinha razão. Mais ou menos nos anos 1700, na Europa, mais ou menos, era de, chamemos assim, 70% da população morava, mais de 80% morava em área rural. Existe um indicador das Nações Unidas que significa tal percentual da população que mora em área rural do país, o país está ou em desenvolvimento ou é um país de primeiro mundo. É um dos indicadores, um dos tantos indicadores. E ela falou comigo, hoje os países chamados de primeiro mundo têm mais ou menos entre 25%, 20% a menos de 30% em área rural. Falei, legal, então eles saíram de 70% para 20%, 25% de área rural. Esse ciclo foi mais ou menos na história em Ocidente 300 anos. 300 anos. A China, na época, entre o ano 1900 e 1950, tinha mais ou menos em torno de 75% da população, 80% da população, o que a gente chama de área rural. Para chegar a esse mesmo ciclo de quase 40%, 38% de área rural, que não é país de primeiro mundo, é longe, para ser considerado um país em evolução, esse ciclo que o Ocidente demorou 300 anos, alguém tem noção quanto tempo demorou a China? Alguém chuta? Reinaldo, quer chutar? Quantos 50 anos? Demorou 65 anos. 5 vezes mais rápido. E aí ela me contou essa história para me dizer a última que ela me deu uma porrada e aí eu fiquei sem saber o que falar. Ela falou para mim, Oscar, eu tenho 55 anos. Quantos anos você tem, Oscar? Eu tenho 53. Então somos da mesma geração. Beleza. Os meus pais eram trabalhadores rurais do interior. Eu lembro de ajudar a minha mãe e meu pai na lavoura. Hoje, eu estudei, fiz mestrado, tenho 2 carreiras, trabalho, 2 dos meus filhos moram no Canadá estudando e eu pago por isso. Eu faço o que eu quero e moro numa cidade fantástica que é Seattle. Eu saí da área rural e consegui vir numa cidade grande. Estudei, ralei, me casei, me desquitei, tenho meus filhos estudando e eu sou feliz aqui nesta cidade. Eu não sou lenda, eu sou o exemplo vivo de um governo que criou condições de sair da área rural miserável para o que vive hoje. Eu sei que sou exceção, mas assim como eu, somos milhões, não é o país inteiro, mas somos muitos, e esse ciclo de transformação ainda está ocorrendo. Aí ela veio e me falou, como eu, que pude usufruir disso, de muita relação, posso não considerar correto um governo que propiciou esse tipo de desenvolvimento. Oscar, isto aqui não é lenda. As pessoas que você pergunta, elas viveram disso. Viveram, passaram para isso. Não é que meu tataravô era agricultor, não, era meu pai, ela falou. E assim tem uma porrada de gente. É por esse motivo que a população apoia o Partido Comunista, ou como você quiser chamar o tipo de governo, porque propiciou. O que eu posso dizer, senhores, para uma pessoa que me traz esse argumento irrefutável? Onde diz Partido Comunista, esquece, coloca governo.
Esqueça como governo. Funcionou? Sim, cara. Para o chinês de hoje, sim. Não faz falta dizer que eu tive que pegar um guardanapo de papel e me limpar, né, cara? Eu fiquei sem acreditar. Fiz essa Hoje, mesma pergunta para outros caras e me deram argumentos não o mesmo, mas equivalentes. Eles viveram a transformação. Aí eu perguntei para eles outra coisa. É verdade que uma pessoa que mora na área rural não pode morar em cidade? É verdade. Para você morar em qualquer cidade tem que ter uma aprovação do governo. E aí eu perguntei por quê? Muito simples. A população na área rural ainda é grande e se vier muita gente para a cidade vai colapsar. Então, por isso que na China tem o que vocês já devem ter lido, que criam cidades fantasmas. Elas estão preparando até que chega de uma hora a outra, pum, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de pessoas se criou uma cidade em 10 anos. Porque estão tirando da área rural aos poucos, ainda são muito. Então, existe um controle. Óbvio que existe sacanagem, óbvio que existe pirataria, óbvio que existe malandragem, óbvio que tem gente que vai de pirata e vai para trabalhar na cidade, mas se é descoberto, o cara é devolvido em uma puta, uma multa. Oscar, duas questões. Hum. Primeira, muitos de nós não jantamos, então esse slide é uma sacanagem. Segunda, É, a- segunda, não, agora é sério. Segunda, você foi em Shenzhen? não, Não, ok. Então a pergunta não. Ok, não fui, nem a Xangai, nem a Shenzhen. ok. Então, só estou dando alguns exemplos. Vamos avançando, porque senão vai ser longo demais. Aqui tem, por exemplo, eu fui na muralha da China, Uhum. fantástica. Oscar, qual é a muralha da China? Sim, a muralha da China é uma das poucas coisas que o ser humano pode ver no espaço. Tem 21.196 quilômetros. Foi construída desde o século, iniciou no século VII antes de Cristo, até o século XVII depois de Cristo. Na realidade, durou mais ou menos 2.000 anos, não é tanto, a parte forte mesmo. Uau. Existem muitos pontos de vista da muralha da China. Tem mais de 70 lugares que você pode ir para ver. Ela é tão longa. Esta aqui é um dos lugares famosos, a 2 horas e meia de Pequim. Por que escolhi esse lugar? Porque esse lugar é muito famoso, porque ali foi o Obama. O Obama, quando ele foi para a China, convidaram ele a esse lugar. E esse lugar você tem um telesférico para subir, e na hora que você desce numa espécie de um desfiladeiro, uma descida de metal nos carrinhos, e você com um carrinho como se fosse aquele negócio de vôlei de água, mas é de carrinhos, cara, é fantástico. Os chineses fizeram muito bem feito. Fui na muralha da China, aqui estou subindo no teleférico, aqui vocês vão brincar que eu tenho uns bichinhos, quando eu faço viagens fora do comum, cada bichinho é um dos meus 3 filhos, eu levo com eles e tiro foto de brincadeira, que eles viajaram comigo. Esta aqui é a muralha da China, ela é monstruosa, monstruosa, não tem fim, e tirei esta foto porque eu vi que entre pedra e pedra tinha um argamassa branco, aí eu perguntei para o guia, falei, que negócio é isso? Os antigos chineses, para juntar e dar liga na argamassa, eles usavam ovo, casca de ovo e clara de ovo. Você acredita? Olha tudo isso, cara. Com ovo. Aí eu olhei para o cara e falou: porra, haja galinha, meu. Galinha. É fantástica, cara. A muralha da China é um negócio assim indescritível. Eu fiquei terrivelmente emocionado. Muitas histórias boas, muitas histórias tristes, muitas pessoas morreram, muitos escravos, mas eles foram obrigados a criar a muralha porque era uma maneira de defesa contra o povo do Gengis Khan e antes, inclusive. Antes, muito antes. Era defesa, era uma forma de se preservarem. Depois tem uma visita em Pequim. Você pulou um detalhe importante. Por favor. Volta lá, por favor. Diga, senhor. No slide anterior. Por que você está com esses 3 bonequinhos aí na mão? Ah, acho que você não escutou. Cada bonequinho deles é de um filho meu. Este aqui é da Gabriela, do João, o cachorro, e da Sofia. E toda vez que eu viajo para um lugar diferente, eu levo eles comigo, porque eu mando de presente para meus filhos. É a maneira que eu digo que eles estão comigo. Muito bom, muito bom. O guia de turismo
achou demais. Eu falei, cara, eu nunca vi. Eu falei, eles estão comigo. Eu tiro, eles viajam comigo no avião, aí eu mando para os meus filhos a foto. Outro lugar fantástico, fantástico, é visitar a cidade proibida, aquela do filme O Último Imperador. Tá? É uma cidade que foi construída muito rápido, em 14 anos, é a residência dos últimos imperadores. O Puyi, que foi o último imperador, ele morou aqui também, e todos os últimos imperadores. Tá? Ela é monstruosa. Agora, a cidade proibida tem algumas coisas que me chamaram a atenção demais. Vamos lá. A construção finalizou em 1420. Por mais de 500 anos foi residência dos imperadores, sede do governo burocrático, por onde comandava o império. Tem 980 edifícios, 8.077 seções e salas e quartos, e cobre 720 mil metros quadrados. Uma coisa que me chamou muito, muito a atenção. Em todos os lugares que eu ia, os poucos lugares que fui na China, tinha uma placa destas. Olha como os chineses eram. Antigamente, não só na cidade proibida, senão fui para palácios de quase 2.000 anos de antiguidade. Tinha também essas placas. Os chineses é um povo muito lutador, é um povo que sofreu muito. Os chineses, eles sempre foram multiculturais. Hoje, na China atual, 2023, tem 55 etnias diferentes. A Hanan, que é quase 90% dos chineses, é a predominante, é o chinês que nós conhecemos. Mas existem outras 54. Existem mais de 300 dialetos. Foi Mao Zedong que decidiu unificar isso e criar um único chinês mandarim, senão ia ser uma loucura. Mas ainda se tem 55 etnias, se falam 55 idiomas, e todos eles são, as minorias são preservadas pelo governo como os povos originários no Canadá, nos Estados Unidos e outros países. Tem chinês que fala árabe. Eu nunca tinha visto na minha vida. Árabe. E o idioma dele é árabe. Nunca tinha visto. É um negócio muito estranho. Esta placa, que significa? Toda vez que você vai num lugar importante, eles colocavam há 2.000 anos atrás, bem-vindos, em 4 idiomas diferentes da dinastia, para receber qualquer cultura. Na China, desde a época da dinastia, você tem liberdade cultural e liberdade de religião. Não de hoje, de sempre. E sempre que você entrava num templo importante, colocavam essa placa em 4 idiomas diferentes, dando as vindas, for quem for do idioma e da religião que for. Incrível, né? A cidade proibida é esta, tá? Podemos ver outro momento com tranquilidade. Aqui, o que eu achei bárbaro, em lugares históricos, os jovens, certos dias da semana, eles se vestem com roupas típicas para tirar fotos e rememorar os seus ancestrais. Obviamente, na rua ninguém usa essas roupas, mas é muito interessante, entendeu? E eu chego lá e peço, por favor, para tirar foto. Muito legal. Vamos para a cidade de Xi'an. A cidade de Xi'an fica aqui no meio. É uma antiga capital da China. Fantástica. A cidade é conhecida por quê? Por certas coisas que já vou passar aqui. A cidade amurallada. Olha as pessoas como andam para lembrar os seus antepassados. Essa aqui não é roupa normal. Esta aqui foi um domingo. De novo aqui os bichinhos. E esta cidade é conhecida porque tem uma lenda que por aqui entrou Marco Polo. Este é o lugar onde entra Marco Polo e essa aqui é a entrada do famoso mercado muçulmano que até hoje existe. Tá? O mercado tem mais de 1.000 anos. Está aqui a entrada do mercado muçulmano. Tá? Aqui algumas coisas chinesas de comida estranhas. Não é nada do outro mundo, é um calamar na churrasqueira. Tá? É muito, muito interessante. Nessa cidade de Xi'an tem os famosos guerreiros de terracota. Alguém já ouviu falar desses guerreiros? Alguma vez? Ok. São 8.000 figuras. Isto aqui é de uma dinastia aqui. Tem mais ou menos 2.000 anos de antiguidade e foi achado por acaso no ano 74. Os caras, como por acaso? Sim. Ninguém sabia da existência disto. Não existem registros. Não existem registros históricos da China disto. Depois foi descoberto, era um imperador que ele demoraram 40 anos em construir um mausoléu dele, e quando ele foi enterrado, ele pediu que seja enterrado com 8.000, com seus soldados e tudo. Suas esposas foram sacrificadas,
e os 8.000 soldados foram feitos em tamanho natural, com algo que eu vou mostrar aqui. Ó. Ele chama terracota porque é isto. É uma argila mais dura. Isso se chama de terracota. Ela é inquebrável. Obviamente, se você jogar porrada, quebra, mas ela é muito forte. Então, chama isso guerreiros de terracota. O impressionante é que estes caras, e já estou finalizando, está aqui as figuras. Olha aqui, vocês vão ver. Conseguem ver aqui, né? Ele está tudo muito bem guardado e ainda está em escavação. Coloco aqui porque cada um dos 8.000 soldados são cópias de pessoas reais. O cabelo, o cabelo que ele colocou aqui para o lado esquerdo, para o lado direito penteado, todos são totalmente diferentes. Um não é igual ao outro e é em tamanho natural. 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, dependendo da pessoa. Imagina, o cara foi enterrado com o seu exército de terracota. Tá? Aqui são os tesouros, cavalos em tamanho natural. Tá? E aqui, este aqui é o filho do cara que descobriu isso. Você faz lá uma famosa doação espontânea, compra o livro com as fotos oficiais e ele te coloca os 3 carimbos. O carimbo da família, o carimbo da cidade e o carimbo do imperador. E ele te registra e você guarda de lembrança. É um souvenir, entendeu? Mas essa é a famosa cidade. Também em Xi'an tem as famosas pagodas. Que são as pagodas? Fruto da época da Rota da Seda, vieram os caras da Índia e trouxeram o hinduísmo. Então, um monge budista, e o budismo, um monge budista, quando ele falece, ele é cremado e as cinzas dele são colocadas embaixo de um tipo de árvore específica que eu não lembro o nome agora. Essa árvore, quando ela cresce, ela dá origem a uma pagoda, que é um templo. Então, cada templo significa um mestre budista. Um dos mais antigos da Ásia existem lá na China. Existem vários. Você vai visitar nessa cidade de Xi'an, que era a antiga capital. Um momento você pode ir, independente da tua religião, e rezar. Fui lá rezar pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas do trabalho, pela humanidade. Eu confesso a vocês, eu não sou um cara religioso, mas me senti muito bem. Muito bem, entendeu? Muito interessante. A energia que circula lá, ela é muito interessante. Aqui toquei o famoso sino da felicidade, um sino de 600 anos. Obviamente, não bati no sino de 600 anos. Está aqui uma réplica, mas ele está do lado do original. Ok? Senhores, impressões finais. Tá? Tem muitas histórias. Teria que ter uma outra sessão para contar mais. Posso dizer que as pessoas são muito agradáveis. O chinês é jogo duro na negociação, mas no fundo, no fundo, no fundo, ele é um cara completamente igual que a gente. Sim, eles nos olham a gente como estranhos, assim como nós no Ocidente enxergamos eles nos estranhos. A grande diferença é que aqui no Ocidente nós somos provavelmente pouco menos de 1 bilhão de pessoas, 1.000 milhões. Eles são 1.400 milhões. Eu não sei quem são os estranhos, ou eles ou nós. Mas é simplesmente deixo para que a gente medite. Terceiro, é mesmo irreversível. O mundo se está chinesando, está virando mais chinês. Se eu pudesse sugerir e recomendar a meus netos e bisnetos, eu indicaria que aprenda inglês e mandarim, sem dúvida alguma. Tá? Neste momento, o mapa de poderes do mundo se está readequando, está tendo uma briga de poderes muito grande entre a China, a Europa, porém, principalmente com os Estados Unidos. É irreversível. Irreversível. Não é mais se a China será líder ou não em muitas coisas, é simplesmente quando será. Os chineses não estão procurando a liderança. O que os chineses estão procurando querem o seu lugar no mundo, eles querem retomar o seu lugar que já foi. Basicamente isso, tá? Enquanto nós ocidentais fazemos planos de governo de 5, 10, 15 anos, o Partido Comunista faz planos de 100 anos. E eles têm muita, muita, muita paciência. Podem parecer muito estranhos, sim, sem dúvida alguma, e aí finalizo. Podem parecer muito estranhos, é uma cultura complexa, sim, mas ao mesmo tempo é uma cultura que se pode aprender muito.
Senhores, e com isso eu finalizo. Me desculpem, me estiquei demais. Fui mais do dobro do tempo que eu tinha sugerido para o Reinaldo, mas a gente fica empolgado com essas coisas. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Luciane, antes que se durma, coitada. A gente que te agradece, Oscar. Informações aqui riquíssimas, importantes. E ainda mais, né? No dia do seu aniversário, né? Olha só. Então, Daqui eu vou sair é para um jantar presente agora. para nós. É um presente para nós. Tá bom? Então, senhores, meu objetivo aqui basicamente é que vocês passem a enxergar os chineses um pouco na sua amplitude, né? Só isso. Muito bom. Oscar, eu tinha falado do chinês naquela hora lá, né? Como a experiência que eu tive, mas depois dessa sua apresentação aí comecei a ver realmente uma amplitude diferente. Parabéns, foi muito legal. Parabéns pela sua apresentação, pelo seu dia também. É importante que a gente se empolga também com a sua viagem. E você representou bem o Brasil, né? Também, falando bem Ótimo. lá. O Isso. brasileiro é sempre bem-vindo em qualquer lugar do mundo, e na China não é diferente. Na Fala, Reinaldo, verdade, você queria perguntar algo, Reinaldo? Não, não, queria. é, eu acho que acho que uma colocação aqui, todo mundo acho que pode colocar as palminhas, tem palminhas virtuais aí pro Oscar. Quem não sabe colocar, tem no reaction aqui, nas reações aqui, coloca as palminhas que o Oscar merece. As Muito palminhas obrigado, pela pessoal. apresentação e as palminhas pelo seu aniversário. O Oscar está abrindo mão de uma confraternização com a família para estar com a gente aqui. Isso Já me vou para lá deixa, agora. me dói muito o Mas, coração, Paulo, mas tá todo passou. mundo aqui, a família, hein? Tá todo mundo Isso. aqui. Eles estão esperando ele para ele pagar a conta lá no final. Aí o que Faz acontece? parte. Faz Uma parte. situação. Quantos por cento é hoje a população rural? Ainda está acima de 80%? Não, caiu muito. Não, caiu Tem muito. muito. Se não me engano, está 45. Mas ainda, eles têm muita coisa a fazer ainda. Tem muito, está tendo muita transformação. Eles não querem mais fazer produtos baratos, querem qualidade. Está mudando, por isso que está saindo muito. Eles estão com problema de falta de mão de obra agora. Terrível. Essa política do filho único já quebrou. Você pode ter agora dois ou talvez três, dependendo, mas não é assim aberto também. Mas não tem mais a política do filho. Entendi. Tem muitas outras histórias que ocorreram comigo. Por exemplo, a polícia pagou o táxi para eu voltar para o hotel que eu me perdi. Fui entrar no metrô, um cara pagou o negócio para mim porque eu não estava funcionando o meu cartão. Dinheiro, ninguém usa dinheiro na China. Também cartão de crédito quase ninguém aceita. Não é que não Entendi. aceita, se procura. Eu fui em 5 lojas das 6 que eu visitei que quis pagar com cartão. 5 caras tinham o POS, mas não sabiam como usar. Você acredita? O lojista, como eles pagam? Com celular, com WeChat ou com o Alipay. Tudo. E o pagamento também você faz, sabe com quê? Lembra que eu falei no início, quando eu comecei, quando eu cheguei, os caras te escaneiam todo o teu rosto? Uhum. Você paga com reconhecimento facial. Ah, Entrada para o cinema, teatro, museus, ônibus circular de bairro, você não paga em dinheiro, você paga com reconhecimento facial. Deixa eu te fazer uma pesquisa, Oscar. Eu perguntei para os chineses, cara, isso de agora? Não, isso começou 12 anos atrás. Agora, aí eu fiz uma piada com os chineses, cara, o software deve ser muito bom, viu? Porque vocês são todos iguais, pô. O cara reconhecer. O chinês riu, cara. É, Fala algo, amigo. aqui no Brasil a gente vê muita Huawei e a Dahua e uma terceira que é a Hikvision, são os principais fabricantes Sim. de sistema de vídeo monitoramento. O que você viu mais lá de marca, olhando para esse mercado de monitoramento? A Huawei estava muito presente, ou a A Huawei, Hikvision a estava Huawei, muito presente? a Huawei, Huawei, né? sim, essas são as marcas. Nas cidades existe muito controle. E aí eu perguntei para os chineses, cara, mas você não se sente invadido com tantas câmaras? Ele falou, Oscar, quando colocaram isso muitos anos atrás, no primeiro ano foi assim, só que depois descobrimos que esse é nosso aliado. Por exemplo, na China, perguntei para os caras, cara, como é que é o ladrão pivete? O ladrão mesmo. Ladrão? Que ladrão, Oscar?
Que ladrão? Eu falei, mas como assim não tem ladrão, cara? Eu falei, cara, como esse negócio de reconhecimento facial das câmaras, o cara, quando pega nele na primeira vez, vai para julgamento, é confirmado, 10 anos de cadeia. Porra, quanto? 10 anos. E se é residente, paredão. Ainda tem paredão? Mas 10 anos de cadeia, cara, para roubar uma carteira. Uau. Você acha que vai ter? Cara, eu me senti terrivelmente seguro nas cidades grandes, pequenas. O preço de Pequim é um preço que é mais ou menos como São Paulo, um pouquinho mais caro, mas você vai no interiorzão, nas vilas, você almoça por $1, cara. $1. Eu falei, porra, quanto? $1. Entendi. A diferença de preços é muito grande. As cidades grandes estão muito caras na China. Não, também com tanta gente, né? E tanto cara, é, liberdade total, tem seus negócios, gasta dinheiro, esse tipo de coisas. É, é, é interessante a maneira como eles lidam. E os chineses, nada deles. Mas os caras são terrivelmente competitivos. Né? Bom, senhores, Oscar, eu gostaria de deixar à vontade para você sair a hora que você desejar. Sua palestra foi maravilhosa para mim, pelo menos. Eu acho que todo mundo deve ter gostado. E fica à vontade de sair aí, ok? eu realmente eu vou ter que sair porque motivos de força maior. Já comentei com Sem vocês, dúvida, aniversário. sem Tá dúvida. bom, Bom, gente? Muito ah, obrigado por tudo, Obrigado a tá? você. muito Obrigado a E obrigado. você, Eu Oscar. gostaria de agradecer a Obrigado, Oscar. sua presença, a Chao, sua hermano, gracias. dedicação. nada, Gonçalo. E Gonçalo, como falam os chineses, ni hao. ni Ni hao. hao. Ni hao, ni hao. Abraço. De real, de real. Chao, hermano, gracias. Obrigado. Ok? Ok. O Augusto, então, você quiser fechar Ah, o recorde aí, ok. a gravação, desligar a gravação, agradecemos. Sem dúvida. E vamos fazer as considerações finais e vamos fechar. É uma questão só de eu conseguir aqui, tá? Como sempre. É clicar nele, né? É,